Engana-se quem pensa que a série Adolescência da Netflix é apenas mais uma história de ficção que envolve ali contexto policial, né, e etc. Na verdade, a série Adolescência ela vai muito mais profundo em um tema que nós precisamos urgentemente começar a combater na nossa sociedade. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero te dar aqui um contexto do que é a série, do que trata essa série e talvez eu já dei aqui alguns spoilers, então já vou deixando avisado. Na verdade, a série começa com uma viatura policial chegando na casa de uma família e eles estão ali porque eles vieram prender um garoto de 13 anos que é suspeito de ter cometido um assassinato. E esse garoto, então, ele é levado por esses policiais até a delegacia. Na verdade, é uma minissérie, ela tem apenas 4 capítulos e os capítulos são mais ou menos 1 hora de duração. E o legal dessa série é que ela é toda filmada em tempo cronológico. Então, não existe aqueles cortes, aquela coisa de, tá aqui no dia e já mostra a semana seguinte. Não, ela é toda em tempo cronológico. Você vai acompanhando essa história ali no roteirinho, né, na sequência. E esse menino chega na delegacia e ele ali é feito algumas perguntas, ele é recebido, é colocado na cela, etc e tal. E aí você fica tentando agora descobrir o que realmente está acontecendo, porque na realidade você ainda não, nós que somos telespectadores, a gente ainda não entendeu o que está acontecendo, né? E aí, a partir desse momento, os policiais vão ali interrogando esse menino, fazendo perguntas e etc. E você vai meio que entrando no contexto e você entende que uma garota foi morta, né, uma adolescente também foi morta a facadas, e que o principal suspeito é esse garoto. Ele nega o tempo todo, ele chora, você se compadece dele, o pai, a família estão ali aflitos, tentando entender o que é que está acontecendo. Por quê? Porque o garoto, ele é um bom menino, ele é um bom filho, ele praticamente vive ali em casa, na convivência dos pais, né, estuda numa boa escola, etc. E aí você fica tentando entender por que estão acusando este garoto de ter cometido esse assassinato. É importante ressaltar que a série ela se passa no Reino Unido e lá é comum, né, que menores paguem pelos seus crimes. Então, um garoto de 13 anos lá, ele pode perfeitamente ser preso, condenado e etc. E esse garoto, o Jamie Miller, né, o personagem, ele é feito pelo ator Owen Cooper, se eu não me engano, que, por sinal, tem uma interpretação maravilhosa. O garoto de 13 anos já faz, assim, uma interpretação... Aliás, eu não sei se ele tem 13 anos na vida real como ator, mas ele é um adolescente e ele faz uma interpretação genial. Nossa, Oscar para esse menino, por favor, né? Então, vale ressaltar isso aqui também. Você vai acompanhando toda a angústia dessa família, especialmente desse pai, dessa mãe, né, que acreditam completamente no seu filho. E depois esse contexto vai também para escolas policiais, vão ali perguntar, né, para outros alunos, vão tentar entender ali o contexto, o que acontece nessa escola. E aí você vai acompanhando todo esse drama para entender se esse menino realmente é o autor deste assassinato. E aí, quando essa história começa a caminhar, você vai conhecendo alguns elementos, alguns termos que são comuns ali naquele meio daqueles adolescentes, que muitas vezes passa totalmente despercebido para os pais, para os professores, para os adultos. Então, tem uma cena onde o filho, né, desse policial que está investigando, que ele estuda nessa escola, ele revela que diversos emojis que são ali mostrados em conversas, etc., eles não são simples emojis. Esses emojis têm significados que estão dentro de um contexto. E aqui eu vou falar agora sobre o contexto dessa série. Para muitas pessoas vai passar despercebido, porque é só mais uma história de um menino machista, misógino, que assassinou uma garota. E para muitas pessoas vai ser só isso. Mas, na verdade, a série, ela trata da manosfera, que a manosfera, ela é um sistema
onde influenciadores, né, homens adultos, eles doutrinam adolescentes para agredir, manipular, abusar de mulheres. Porque dentro da manosfera, o conceito principal é de que as mulheres, elas são manipuladoras, elas são interesseiras, elas são aproveitadoras e elas precisam ser domadas, controladas, para que os homens não percam o controle. Então, a manosfera, ela gira em torno disso. E aí, esse meio de influência social, ele vai doutrinando esses garotos para que esses garotos odeiem essas mulheres e que eles aprendam técnicas para manipular, domar, abusar das mulheres, porque eles entendem que as mulheres são suas inimigas, que as mulheres precisam ser paradas, controladas, para que eles não percam o domínio social. Então, basicamente é isso. E a série, ela trata exatamente disso. E aí você vai vendo cenas onde isso vai ficando muito claro. Tem uma cena onde o menino é ali interrogado, é uma conversa com uma psicóloga, né? E nessa cena, você fica chocado, porque esse menino, ele se revela, ele grita, ele fala ali exatamente, assim, coisas que são essa doutrinação da manosfera, né? Essa cena é uma cena muito forte dessa psicóloga, e aí você vai entendendo ali diversas coisas. E essa série, ela é muito preocupante e é também um alerta, porque muitas vezes nós, né, pais, professores, adultos, a gente não tem noção, a gente está vendo ali, o nosso filho está em casa, então a gente acha que, ok, ele está em casa, está tudo certo. A gente acha que o perigo está em ele ir para a rua, quando na verdade o perigo está dentro de casa, dentro do quarto, no computador, no celular dele. Ele está vendo coisas, ele está sendo doutrinado aí por um monte de coisas e a gente não faz ideia. Então, um simples emoji que ele está enviando, mandando, tem ali códigos, tem sinais que a gente não tem a menor ideia do que significa. E esse adolescente, ele está ali em contato, né, com tudo isso e a mente dele está sendo formada ali, está sendo construída para acreditar e cometer barbaridades, como é o caso desta minissérie. Então, fica aqui o alerta para que a gente possa assistir essa minissérie com um olhar realmente de esclarecimento, porque essa série realmente ela é um alerta. Uma outra coisa dessa série que eu achei assim de muita inteligência de quem produziu é aquela coisa de que nós que estamos assistindo a história, a gente fica o tempo todo esperando que seja descoberto que essa família é desestruturada. Então, a gente acompanha aquele menino e a gente fica assim, não, esse menino ele precisa realmente, né, de um motivo muito forte para agir do jeito que ele agiu. Então a gente fica imaginando que esse pai é agressivo, que de repente ele presencia violência dentro de casa, ou que, sei lá, que ele é agredido pelos pais, que ele é vítima de abandono. A gente vai pensando um monte de coisas, por quê? Para justificar as coisas que a gente vai vendo nesse adolescente, que a gente vai descobrindo ali, a gente acredita que a justificativa está numa família desestruturada. Então você fica a série inteira esperando isso, esperando essa descoberta de que essa família é desestruturada. E a gente tem uma grande surpresa em relação a isso, né? A gente tem uma grande surpresa em relação a isso. E aí você entende que nenhuma família está protegida, nenhuma família está livre, né, desse movimento social que é a manosfera. Nenhuma família está protegida dessa doutrinação que anda circulando por aí na internet, inclusive muitas vezes sendo monetizada, porque tem homens, né, desse movimento que fazem cursos pagos e etc, para que esses jovens sejam doutrinados dentro dessa perspectiva de perseguir, de violentar, de abusar, de matar mulheres, porque eles acreditam que as mulheres são suas grandes inimigas. Dentro desse conceito da manosfera também existe uma determinada hierarquia. Então, existem os red pills, que são os caras considerados os bambambãs do movimento, né? Então, geralmente são homens fortes, bombados, bonitos,
geralmente que fazem alguma luta, jiu-jitsu, muay thai, alguma coisa assim. Geralmente são homens que têm uma boa condição financeira, porque eles acreditam que todas as mulheres são interesseiras. Então, as mulheres elas só vão ficar com os caras que são bonitos, bombados, ricos e etc. E esses caras, e aí tem uma outra teoria que fala na série, que é o 80-20, onde eles falam que 80% das mulheres se interessam por apenas 20% dos homens, que são exatamente esses homens bonitões, ricos e etc., que têm ali o gabarito, né, para ficar com as meninas. E aí tem os incels, que são o contrário desses, que são aqueles homens frágeis, que não têm uma aparência atraente e que não pegam ninguém. E aí, esses garotos, eles são estimulados para subir de nível. Então, para subir de nível, eles precisam manipular as garotas, para que as garotas fiquem com eles, para que eles, de repente, consigam um nude dessa garota, para que eles consigam ali uma mensagem, alguma coisa, uma foto, um vídeo, alguma coisa que prove que ele pegou aquela garota, que ele manipulou aquela garota, que a garota ficou com ele, para que ele agora possa provar que ele realmente não é aquele fracote que todo mundo acha que ele é. Então, isso fica muito evidente quando os policiais vão na escola, né? E eles acabam descobrindo ali o significado desses emojis, desse contexto e etc. E esse garoto, esse adolescente, no caso, da minissérie, ele é classificado como um desses incels, né? Que não fica com ninguém, que não pega ninguém, que não atrai nenhuma garota. E aí, essa é uma das motivações pelas quais ele se envolve com essa garota lá que foi assassinada nessa minissérie. Então, é uma minissérie, eu diria, chocante, porque você fica assim, de boca aberta, né, com as motivações, com esses significados, com essa estrutura aí dessa manosfera, e especialmente com essa família, né? Esse garoto, ele é tão, a contaminação, a doutrinação é tão forte que ele, por exemplo, na hora de escolher o seu responsável legal, né, ele opta pelo pai, e depois a mãe fica se perguntando, né, mas poxa vida, por que não eu, né, que sou a mãe que sempre estive próxima, e tal, e depois você entende que ele não confia nem na mãe, nem na irmã, porque elas são mulheres, entende? Então ele não quer ter nenhum ele não quer dar a nenhuma mulher a possibilidade de estar acima dele. Eu acredito que a gente precisa retomar urgente a questão da convivência familiar. Eu venho de uma época onde as famílias se sentavam à mesa para comer juntas, as famílias conversavam, as famílias sentavam na sala para assistir os programas de TV juntos. As famílias tinham momentos de lazer, tinham momentos de interação. Hoje a gente vê as famílias, mesmo que saiam juntas, está todo mundo numa mesa, num restaurante, numa coisa, mas é cada um com seu celular, cada um vendo redes sociais, cada um ali de cabeça baixa, ninguém conversa, ninguém interage, ninguém sabe o que está acontecendo, o que está se passando na cabeça do outro, e isso é preocupante. Então eu acredito, hoje eu não tenho mais filhos adolescentes, mas os pais que têm adolescentes na família precisam urgentemente colocar esses adolescentes para terem interações reais com a vida. Então, colocar esses adolescentes para ter algum tipo de esporte, lazer, leitura, que tenham momentos ali que sejam da família, para que as famílias conversem, para que as famílias se entendam, porque muitas vezes a gente acha que ele está dentro de casa, está lá no quarto dele, está tudo certo, está protegido. Não é assim, né? Então nós temos aí uma internet que hoje é o maior perigo que pode existir. Então a gente precisa ter mecanismos para lidar com isso e para conversar abertamente com esses adolescentes, entende? Então eu acho que a série ela também traz um alerta em relação a isso. A série é muito comovente, inclusive a última cena é uma cena muito comovente. Eu chorei litros vendo quando o pai entra no quarto e aí ele tem ali um gesto, um comportamento assim muito, muito, muito emocionante. E eu aconselho você a assistir essa série
e assistir com esse olhar realmente, esse olhar de entender o que está acontecendo na nossa sociedade, porque eu tenho a impressão que eu fui dormir em 2025 e acordei em 1700, porque nós estamos regredindo, a gente está vendo movimentos racistas, machistas, misóginos, preconceituosos, a gente está vendo um absurdo, coisas que a gente achava que já tinham sido superadas, coisas que a gente jurava que já tinha ficado para trás, estão voltando agora com força total. E nós, mulheres, especialmente, a gente está vendo assim coisas inacreditáveis sendo reforçadas, sendo voltando à tona. Então, essa série me deixou com um peso imenso no coração e uma sensação de que a gente precisa fazer alguma coisa urgente, urgente, principalmente pelos jovens, pelos adolescentes. E aí, tu já assistiu a série? Você já tinha percebido todas essas coisas? Me fala aqui nos comentários.